E quem nós estamos hoje aqui, Lordão? Hoje a entrevista Hoje estamos com o Conde, o Chiquinho Scarpa. Obrigado, Lordão. Obrigado. Fico até emocionado. Agradeço o privilégio de eu fazer a entrevista aqui com vocês, que são líderes, né, de audiência aí dentro do YouTube, né? Parabéns a vocês dois, porque realmente as entrevistas são muito interessantes e espero que essa seja a mais interessante. Tenho certeza que vai ser muito interessante. Por quê? Porque você é rico. Eu gosto de conversar com pessoas ricas. É muito bom. Porque não tem dinheiro, não dá vontade de saber nada. Só história triste. Os caras vêm pedir favor. Você não pode nunca perguntar para eles assim, como vai? Porque aí fica o negócio assim. O cara já te pede alguma coisa, né? E você, eu não tenho medo nenhum. Você não vai me pedir nada. Nada, exatamente. Na verdade, a gente que tá pedindo já alguma coisa. Eu que já pedi já até um espumante da Scarpa antes de começar a entrevista. É verdade, antes de começar o programa, é verdade. Por isso que eu gosto de falar com pessoas ricas. Muito bem. Mas olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. A minha infância não foi fácil, não. Porque meu pai... Tá certo? Era um sujeito muito duro, meu pai e minha mãe. Tanto é que eu comecei a trabalhar com 15 anos na fiação e tecidos do Nossa Senhora do Carmo, em Sorocaba. Então eu estudava no São Luís e depois ia para a fábrica de tecidos. E em todas as indústrias eu trabalhava da primeira parte até o final. Então a primeira parte dentro da fiação e tecidos do Nossa Senhora do Carmo, tá certo? Que agora foi tombada, né? Eu fazia o recebimento dos fardos de algodão, que na época pesavam 60 quilos, hoje são 50. Você carregava aquilo? Não, o cara descia do caminhão. Aí o cara falava, o filho do dono, e pá, o saco em cima de mim. Aí eu falei, pai, eu tenho que mudar de cargo aqui, porque senão eu vou me matar. Aí passei os abridores, tinturaria, fiadeira, enfim, todas as coisas, mas quero dizer que em todos os lugares que eu passei, tá certo? Eu comecei do começo até o final, dentro da cervejaria, na porta, até a saída da lata ou da garrafa. Nas usinas também, na metalúrgica também, enfim, todas as empresas do meu pai, tá certo? Que já se foi faz 8 anos, né? Diga. Não, a gente tem que acompanhar, quando você é industrial, qualquer coisa que você vai trabalhar, você tem que acompanhar, você tem que saber fazer tudo desde o começo até o fim. Exato. Porque se você só é dono, sou dono, não sei fazer nada, os funcionários vão te enganar. Não, vão te como é que trouxa. aperta aquele parafuso? O cara apertou errado, eu vou lá e falo assim, olha, você apertou errado o parafuso, é assim que aperta. Entendeu? É por isso que eu nunca, tá certo? Tive uma falência, uma concordata, nunca devi nada pra ninguém. Nunca entrei numa agência de banco, pra vocês terem uma ideia. Eu nunca entrei num banco também. Olha, essa fila do Itaú hoje na pandemia, que inveja, Chiquinho. Não, mas olha, mas o Itaú vai tudo por computador, hein? Dá. Bons bancos que tem. Ô Chiquinho, você tem aquele cartão de crédito de metal, de tanto passar. Pesadão? Não, porque tem um cartão, todo mundo se acha com aquele cartão preto. Black. Ai, é black. Mas tem um cartão de gente muito rica mesmo, que dizem que é de metal, né? Não é de metal, não. É normal, que é American Express. No Limits. É dourado, mas não é no Brasil, é fora. Não tem no Brasil. Portanto, eu não tenho o cartão. Gostar. Entendi. Tirou a grana daqui, pôs tudo lá fora. Aí põe lá fora, você tem o cartão. Agora, a grana daqui, você tem o máximo, o platino lá. Não sei como é que chama direito, mas é isso. Então, dentro da educação minha foi super, super rigorosa. Então, nunca tive nada disso aí. Educação dentro de casa. Na minha casa tinham 24 empregados, depois reduziu para 16, entendeu? Nos anos... E eu moro hoje sozinho. Eu estou vendendo minha casa faz 7 anos. E não consigo vender. 4 mil metros na rua Estados Unidos. Ninguém tem dinheiro. Não, dá 60 milhões. Pô, 60 milhões são 10 milhões de dólares. É pouco. Entendeu? E a casa eu não estou nem contando, porque a casa foi feita em 1948. Então meu pai fez a casa em 1948. Se você pegar, desculpe, no imposto de renda, não aparece a casa, porque a casa está numa firma por 180 mil reais. Entendeu? E eu não pago o imposto desses 180 mil reais. Quem for felizado, que comprar, felizado é bom, né? Que comprar a minha casa, eu vou ficar muito contente. Mas, só voltando ao assunto dos empregados, só para encerrar. A educação em casa era, eu tenho 2 irmãs, Fátima e Renata,
mais moças. E se eu quisesse um refrigerante, eu tinha que ir até a geladeira, pegar o refrigerante, pôr no copo e depois guardar o vasilhame na época, né? Ou jogar a lata no lixo e pôr o copo na pia, quer dizer, não tinha que lavar o copo. Mas nunca pedi para o empregado fazer alguma coisa para a gente. Então, minhas duas irmãs e eu, perdão, a gente aprendeu a fazer tudo, quer dizer, a gente faz cama, costura, passa, etc. E fala todas as línguas, quer dizer, por quê? Porque meu pai fez um curso de cervejaria em Munique, tá certo? Para ser mestre cervejeiro, meu meu tio. Antes, quando a Caracu é do meu avô, Nicolau, lá para trás, né? Entendeu? Então ele fez, meu avô mandou ele fazer um curso de cervejeiro lá em Munique. E aí ele veio com a ideia de falar alemão, entendeu? Então eu entrei no Dante Alighieri com 7 anos de idade, mal falava português, só falava alemão. E nós somos italianos, quer dizer, é meio complicado. Então era uma mistura italiano com francês. Ou seja, eles ensinaram pra gente uma coisa boa, que é falar todas as línguas, tá certo? E escrever todas. Quantas línguas você fala, eu falo e escrevo inglês, falo e escrevo francês, falo e escrevo italiano, falo e escrevo espanhol da Espanha. Alemão, obrigatoriamente, porque eu sempre falei desde criança, né, tá certo? E como eu sou faixa preta, segundo o Dan de Aikido, eu dou aula de Aikido, então alguns termos japoneses. A única coisa que eu não sei falar é chinês, apesar da cônsul da China morar a 2 metros do meu quarto. Quando dá vontade de... E qual é o mais difícil que você achou? Não é português? Para mim, português é a língua mais complicada que existe. De vez em quando você pensa em português e quer falar em inglês, aí não sai o troço, porque é a língua mais atrapalhada que existe, é o português. Bom, então, nisso, os empregados de casa, você vai hoje... Quer dizer, 80% já morreu, né? Mas os 20% que não morreram estão lá firmes, entendeu? O Ademir, tá tudo... Os mesmos? São os mesmos? Você tá ligado? Devem ser muito bem pagos, né? Não são bem pagos. Eles são assim, você pede para abrir o portão, daqui a 1 hora... né, pessoal? Mas você falou que vocês mesmo lavavam o copo e guardavam... Então, não, lavavam não. Então, não, põe em cima da pia. Põe em cima da pia, mas para que vai ter 24 empregados? Vocês vão fazer manter a maldita casa. Só hoje, ó. Antes de eu chegar para cá, antes de chegar aqui, a piscina quebrou, o portão lá da Rua Canadá quebrou, tá certo? Teve um vazamento no banheiro da minha namorada. Então, quer dizer, antes, só hoje, hein? Tá? Mas não é porque é hidráulica, tudo cano de chumbo, cano de ferro. Cano de cobre. Não, mas é antiga ainda, cano de cobre. E pior que o cano de cobre, eu não sei o que acontece, que vai criando um negócio assim. Zinabre. E vai fechando, e aí sobra um furinho só. Então você abre o chuveiro, sai porra nenhuma. Mas hoje em dia não ficou tipo um elefante branco ter uma mansãozona em São Paulo? Não, porque a ideia é derrubar a mansão e fazer... condomínio, fazer prédios, ou usar uma casa dessa para um banco, tá certo? Por um consulado. Então, na minha casa, por exemplo, eu tenho 13 consulados me cercando. Tá o da China, né? O da China é do lado esquerdo. O do Congo é na frente. A direita é México, Espanha, Portugal, perdão, México, Espanha, são 3 ao todo. Aí eu tinha um complexo desgraçado, porque todas as casas tinham bandeira na frente. Então, bandeira da China, e eu entrava em casa, olhava todas aquelas bandeiras e ficava triste, sabe? Bom, daí o que eu fiz? Mandei fazer uma bandeira, eu mesmo, desenhei a bandeira, comprei um mastro e pus a bandeira lá. Pronto. Então minha casa tem bandeira também. Tu não passa. Consulado do que é? Eu falo consulado de Scarpa. Porque eu lembro que teve um sheik que tentou comprar a tua casa por 80 milhões. E o que houve? Não, eram 180 milhões. Porra, e não rolou. O cara entrou com 2 bilhões aqui no Brasil, comprou 2 prédios da Casa Bahia. Como é que chama ele? Esqueci, que morreu. Enfim, Klein, né? Klein, mas o que morreu. E pagou 800 milhões. E na minha casa, 180. Tem tudo por escrito, tá certo? E desses 180, eu acho que ficavam uns 40 para os corretores que iam passar a mão, etc. Nossa! O dinheiro entrou no Banco Central, entrou no Banco Itaú, está até hoje no Banco Itaú, e a COAF não permitiu a transação porque ele não tinha origem do dinheiro. Se já está no banco, já está praticamente legalizado. Se entrou no Banco Central...
E do Banco Central do Banco Itaú, já passou no Brasil. Tudo. Aí a COAF não deixou comprar e o dinheiro está no banco até hoje. Não tem coisa uma coisa não dá para explicar. Ou tá só desvalorizando em real? Não, ninguém sabe, mas se já está num banco, já passou pela Receita. Claro, passou então... 2 vezes. Passou Banco Central e outro banco, entendeu? Então foi uma coisa, infelizmente, que não deu certo. Agora, o consulado da China fica estudando comprar ou não comprar, tem gente que fica estudando comprar ou não comprar, fica nisso, e eu fico lá desesperado, tá certo? Eu já não trabalho, eu tenho o edifício Scarpa, na Avenida Paulista, entre a Ministro e a Peixoto, então meus escritórios, eu já nem vou para os escritórios, porque para subir aquela Ministro demora 40 minutos, para voltar na Peixoto demora mais 40. Então eu criei lá em casa, já faz anos isso, né? Uma central e eu pelo computador, pela internet, eu assino coisas e tal, menos escrituras, por exemplo, hoje o cara veio lá de Jacareí para assinar escrituras e tal, então é isso. E o IPTU dessa casa aí, quanto pois que é o IPTU é isso dessa que casa? Isso que eu ia falar para vocês. Uma das coisas que me levou a ser candidato a vereador pela cidade de São Paulo é o IPTU. Porque o IPTU é o seguinte, o imóvel vai valorizando, tá certo? E o IPTU vai aumentando ao bel querer do... Não, se o cara resolve aumentar o IPTU, ele não tem lei. Então ele vai aumentando o IPTU e esquece que o cara que mora dentro da casa, tá certo? Dentro da receita dele, tá certo? Tem R$100 para ele gastar. O IPTU aumenta, ele não tem dinheiro para pagar o IPTU. Então, esse aumento do IPTU que tem que ser regularizado, porque é o pior problema que tem. Não é só para residência, para comércio, para... Enfim... Para todo mundo, isso é uma coisa muito, muito ruim. Essa é uma das primeiras coisas que eu vou fazer quando, se eleito, né? E se entrar na vereadora de São Paulo. Mas você acha que é possível baixar o IPTU? Qual que é a proposta? Ou é só parar de subir? Não, veja bem, o IPTU, primeiro a gente não sabe para onde vai. Tá certo? Então, eu queria... Vamos ver o IPTU, fazer uma revisão do IPTU conforme a renda do cidadão que mora lá, tá certo? E segunda coisa, ter um controle do povo, nós todos, paulistanos, tá certo? Porque eu nasci na minha casa, entendeu? Eu nasci em 1951 na casa que eu moro até hoje, entendeu? Então, a casa, vamos dizer, valorizou o terreno. Tá certo? Será que eu tenho R$300 mil, que é o que custa o IPTU da minha casa, para pagar por ano? 300 mil? 280 e pouco, põe 300 aí. Difícil. Pois é. Então, e o comerciante, por exemplo, que agora na pandemia não está vendendo poronga nenhuma, como é que o coitado vai pagar o IPTU? Então, essa é uma das ideias.